A Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Nós estamos estudando os Evangelhos e hoje é a nossa primeira aula do Evangelho de Marcos. Você sabia que o Evangelho de Marcos é frequentemente considerado o mais curto e conciso ou preciso dos 4 evangelhos? Ele é focado em ação e narrativa e muitas vezes se concentra nos milagres de Jesus. Além disso, o Evangelho é rápido e direto ao ponto, com poucas histórias ou explicações adicionais. É considerado por muitos o mais importante dos 4 evangelhos. Muitos historiadores e teólogos acham que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele nos apresenta a vida de Jesus de uma perspectiva cheia de ação. O livro de Marcos foi escrito por um homem chamado João Marcos, que foi companheiro de Paulo, Barnabé e Pedro em suas missões. Segundo tradições antigas, Marcos baseou seu livro nas recordações de Pedro. Como o livro não recorre muito ao Antigo Testamento e explica algumas tradições judaicas, acredita-se que tenha sido escrito para apresentar a vida de Jesus a cristãos que não eram judeus. Muito do que se acha em Mateus e Lucas encontramos também no livro de Marcos. Somente 24 versículos de Marcos não se acham em Mateus ou Lucas. Muitos consideram este livro o primeiro escrito sobre a vida de Jesus. O autor não foi um dos 12 discípulos seguidores de Cristo. Eu acho que eu já tinha dito isso nos estudos anteriores. Marcos foi discípulo de Pedro e registrou as pregações desse apóstolo. Destes registros, ele escreveu seu livro. Dizem que foi escrito entre o ano de 61 a 67 depois de Cristo, antes da morte de Pedro, por volta do ano de 70 depois de Cristo. Segundo a história, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Marcos escreveu para os romanos, ou seja, para os cristãos que não eram judeus. Marcos desempenha um papel fundamental na narrativa do Evangelho, enfatizando a importância da fé e do discipulado. O autor, Marcos, mostra-nos Cristo com vários títulos salvíficos, como Filho de Deus, Messias, Senhor, além de Marcos o descrever como o perfeito servo do Senhor. Dedicado e fiel. Há poucas menções das leis e costumes judaicos. Marcos é considerado o mais cronológico dos evangelhos. O autor não inclui o nascimento e os primeiros anos de Cristo e nada escreve acerca do ministério de João Batista. Ele começa, assim, com o batismo de João, ele acentua o poder do Espírito Santo, destaca os atos poderosos de Jesus, fala pouco sobre os discursos de Cristo, dá grande importância os últimos atos, a última semana de Jesus, quando ele se preparou para a sua morte e ressurreição, demonstrando sua vitória sobre a morte e a esperança para todos que creem nele e a comissão dele aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Bem, como eu já falei, o autor do livro que estamos estudando é João Marcos. João é o seu nome judaico, Marcos é seu nome romano. Sua mãe chama-se Maria de Jerusalém. Os discípulos reuniam-se na casa dele para cultos e outras reuniões fraternais. Isso está escrito no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 12. É possível que sua casa tenha sido o local onde Cristo e os 12 realizaram a última ceia. Conforme também o livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, Marcos era sobrinho de Barnabé. Ele viajou com Paulo e Barnabé até Perge, na Panfilha, na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez outra referência a ele no livro de 2 Timóteo, também no capítulo 4, pedindo a Timóteo para trazê-lo a Roma, quando aquele estava preso. Segundo a tradição histórica, Marcos teria fundado a igreja de Alexandria por volta do ano de 42 depois de Cristo. Alexandria era a capital da província do Egito, uma das grandes metrópoles do Império Romano.
Marcos pregou o evangelho na cidade e, posteriormente, tornou-se o primeiro bispo de Alexandria. Seu papel foi fundamental na disseminação do cristianismo na região. Pedro e Marcos tinham fortes laços fraternais. Alguns pensam que Marcos se converteu por influência de Pedro. Pedro foi um dos discípulos do círculo íntimo de Cristo. Ele não escreveu nenhum dos evangelhos, mas através dos escritos de João Marcos, podemos ver algo de entusiasmo e das convicções cristãs do apóstolo que chegou a andar sobre o mar. Marcos vivia em Jerusalém. Por isso é provável que ele tenha sido testemunha pessoal de muitos acontecimentos da vida de Cristo, especialmente nos seus últimos dias. O tema do livro, do Evangelho de Marcos, é narrar sobre o ministério de Jesus desde o seu batismo, por João Batista, até a sua ascensão aos céus. A obra concentra-se particularmente na última semana da sua vida, entre os capítulos 11 a 16, a viagem até Jerusalém. A sua narrativa rápida retrata Jesus como um homem de ação heróica. Isto é evidente mediante o vocábulo logo, que é usado mais de 40 vezes nesse evangelho. Marcos apresenta Jesus como poderoso Filho de Deus, cujas palavras eram lei no reino natural e no sobrenatural. Mas também mostra Jesus como o humilde servo de Jeová, salvador e redentor dos homens. Neste versículo, temos o tema de Marcos: Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho de Marcos é um livro cronológico, livro em que os eventos nele registrados seguem uma certa ordem. Marcos não escreveu uma biografia ou história completa da vida de Cristo, mas destaca as fases principais, em torno das quais ocorre o ministério de Jesus. É composto por 16 capítulos e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira sobre o ministério de Jesus na Galileia. Marcos descreve as ações de Jesus durante seu ministério na região da Galileia, incluindo exorcismos, curas e ensinamentos. Outra parte importante é a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. O Evangelho de Marcos acompanha Jesus em sua jornada em direção a Jerusalém, destacando eventos significativos ao longo do caminho. A outra parte, a terceira parte importante, é paixão, morte e ressurreição de Jesus. A narrativa culmina na última semana da vida de Jesus, incluindo sua entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia, sua crucificação e ressurreição. A estratégia narrativa de Marcos enfatiza as ações de Jesus e seu impacto na vida das pessoas, mergulhando o leitor profundamente no significado desses eventos. Ainda fala sobre a vinda do Senhor como servo. Os 13 primeiros versículos de Marcos descrevem a chegada do servo. Nesse trecho, que serve de introdução ao Evangelho de Marcos, temos a profecia de Isaías e Malaquias, o ministério de João Batista e o batismo e tentação de Jesus. A primeira palavra que se lê é princípio. A seguir, temos a menção das boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segue-se mencionando a profecia de Isaías. Nesses versículos, temos não somente o precursor de Cristo, João Batista, mas também o Senhor Jeová, tão mencionado no Antigo Testamento. Assim como em Mateus, há também em Marcos uma correlação entre as profecias do Antigo Testamento e os fatos pertinentes ao seu cumprimento no Novo Testamento. Quem fazia muito isso era Mateus, conforme nós estudamos nos estudos passados. É a predição divina seguida da sua realização. No versículo 5, notamos que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, uma vez arrependidos, vieram ao Jordão para serem batizados por João. Diante da mensagem de João, eles queriam agora se preparar para a chegada do Messias. João Batista foi o primeiro profeta após 400 anos de silêncio. Lembra quando uma vez eu falei sobre daquele período intertestamentário?
É esses 400 anos de silêncio. João dava testemunho anunciando a preeminência de Jesus. Coube a João Batista a honra de batizar o Filho de Deus nas águas do Jordão. Porém, quando o servo chegou, muitos que estavam sendo batizados por João, que receberam o batismo de João, não queriam aceitar a salvação e o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, podemos ver a evidência da Trindade. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu dos céus e de lá Deus, o Pai, falou: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Logo, a palavra predileta de Marcos aparece no versículo 12. Aí Jesus é impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus suportou 40 dias de jejum, tendo superado os desafios do diabo. Depois de ter vencido o inimigo, começou Jesus a pregar o evangelho do reino de Deus. E qual era o poder desse servo? Ele começava dizendo: arrependei-vos. As palavras de Jesus soavam através das cidades, sinagogas, montes da Galileia. Cristo pregava, ensinava e curava, cheio do poder do Espírito Santo. Sim, ele tinha poder de cura. Nessas passagens podemos ver muitas obras milagrosas, muitas curas, expulsão de demônios. Enfim, operava Jesus para todos os lados. Ainda depois do pôr do sol, no fim de um longo e cansativo dia, o povo ainda trazia Jesus, os doentes e os endemoniados para serem curados e libertos. Jesus procurava um lugar solitário para orar. Todavia, os discípulos iam ao seu encontro, a fim de lhe dizer que muitos ainda o procuravam. E aí eu fico imaginando Jesus ainda cansado. Ele dizia: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Que lindo, né? Isso está escrito no versículo 38 do capítulo 1. Jesus pregava e anunciava as boas novas, isso é, proclamava a salvação. Ele sabia que tinha pouco tempo e procurava usá-lo o tempo da melhor maneira possível. Por isso ele percorria toda a Galileia, agindo como um verdadeiro servo, na mais completa dedicação, a fim de salvar os pecadores. Jesus era um servo todo-poderoso. Ele tinha poder sobre os demônios, sobre a lepra, sobre toda sorte de enfermidades. Revelou seu poder na chamada de pecadores, no perdão dos pecados. Também revelou-se como Senhor do sábado e, através de 3 pequenas parábolas, ilustrou a sua autoridade sobre as tradições e leis dos homens. Um outro poder que Jesus demonstra com majestade é sobre os demônios, o poder sobre os demônios. O poder de Cristo sobre os demônios era coisa extraordinária ante o povo da Galileia. Os judeus criam nos demônios. Havia entre eles algumas lendas sobre a origem dos demônios, como na verdade há até hoje, né? Muitos criam que os demônios eram espíritos de homens, maus já falecidos. Outros criam que certos anjos desceram do céu e consumaram as suas paixões carnais através das mulheres da terra. E então, as crianças, os filhos, filhas desses anjos e mulheres, eram os tais demônios. Havia também exorcistas que, através de rituais mágicos e encantamentos, tentavam expelir tais demônios. Por isso, os judeus ficaram atônitos ao verem Jesus expulsar os demônios com palavras simples. Sim, palavras simples, mas com autoridade que apenas ele tinha. A fama do servo começou a crescer. Multidões começaram a segui-lo, mas também começaram as conspirações, as invejas dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, como a gente já tinha visto lá no livro de Mateus. Começaram a tramar o fim da sua vida. Mas mesmo sob oposição, Jesus continuou a revelar-se o servo poderoso, resoluto, a pregar o evangelho, a ajudar quantos deles se aproximavam, a dar a sua vida em sacrifício vivo pelos pecadores. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu leio,
mais magnificada eu fico. E você, o que tem achado dos nossos estudos? Comenta, deixa o seu comentário. Tem alguma coisa que você queria que eu acrescentasse? Alguma coisa que você quer ver? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa aqui no final do estudo que eu te respondo na próxima aula. Quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar.